Primeira vez que eu fui na televisão, eu fui no programa da Hebe. E antes de eu sair de casa, a Heloísa Tulipan, jornalista maravilhosa que eu amo, me ligou e falou: como vai ser a história da comparação com a tua mãe? E eu, no auge dos meus 18 anos, nunca tinha pensado sobre isso. E aquilo me tomou de assalto. E eu falei: meu Deus, a minha vida inteira vai ser uma comparação com a minha mãe. O que eu vou fazer? Então, para começar, eu vou começar do começo, né? Eu comecei a minha carreira em 2002. Eu estava gravando o meu álbum Eu Sou Assim desde 2000, ou seja, com 16 anos eu comecei a gravar. Vou lá e eu vou fazer o meu e eu vou gravar. E por que eu quis cantar? Primeiro porque acabei de encontrar o Bochecha e ele falou uma coisa maravilhosa para mim. Não é a gente que escolhe a música, é a música que escolhe a gente. Na primeira vez que eu fui na televisão, eu fui no programa da Hebe. E antes de eu sair de casa, a Heloísa Tulipan, jornalista maravilhosa que eu amo, me ligou e falou: como vai ser a história da comparação com a tua mãe? E eu, no auge dos meus 18 anos, nunca tinha pensado sobre isso. E aquilo me tomou de assalto. E eu falei: meu Deus, a minha vida inteira vai ser uma comparação com a minha mãe. O que eu vou fazer? Então vocês imaginam o peso de uma menina de 18 anos que começa na frente das lentes, na frente das câmeras, nas rádios, nas televisões, sabendo que ela é comparada com a mãe dela, que é uma das maiores cantoras do mundo. Que pressão, que pressão. E eu tô falando isso pra você porque eu sei que você que tá aí do outro lado passou de outras maneiras grandes pressões para se tornar quem você é. E talvez você nem tenha se tornado a sua máxima potência, porque essas pressões te assolaram. Então eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu tive que passar pelo atoleiro da minha alma para me tornar quem eu sou hoje. E por que eu chamo de prosperidade 360? Porque um belo dia eu olhei para minha vida e falei: cara, eu construí uma casa que eu amo, eu construí uma família que eu amo, 2 filhos, eu não queria ter filho, não era a minha intenção, um marido que eu lutei muito para ter, uma carreira extremamente próspera e empoderada. Então quando eu olhei, eu falei: eu tenho prosperidade nos 360 graus da minha vida. E eu preciso passar isso para as pessoas. Como? Não é virando coach, é através da minha história, porque eu acredito que a minha história pode tocar vocês. Eu passei por vários atoleiros e não é numa live que eu vou falar, mas são em várias. O primeiro deles, foram tantos, mas eu vou contar um bem específico assim. Eu gravei um álbum chamado Escuta, que foi o meu 3º álbum. Quando meu pai saiu do coma, eu achei que ele ia morrer e ele não morreu depois de 45 dias do coma. Foi muito difícil passar por aquilo, acreditar que ele viveria, e ele viveu. E eu falei: pai, eu vou mudar a minha carreira, eu vou ser uma cantora de MPB, você quer estar comigo ou não? E ele falou: eu quero. Mas nenhuma gravadora queria ter o meu pai na gravadora, porque meu pai tinha sido um grande presidente, então ele era uma ameaça. E eu falei: eu também não vou sem você, de jeito nenhum, eu vou com você. E a gente se viu ali num beco sem saída, sem ter por onde começar, sem ter apoio de ninguém. E nós abrimos uma gravadora chamada LGK para gravar o Escuta. O Escuta concorreu ao Grammy, o Escuta emplacou 2, 3 músicas de novela. Mas o sucesso profissional que eu tive com o Escuta em relação a shows, de repente ele se esgotou. A gente não tinha mais nenhuma porta para abrir, não acontecia absolutamente nada, eu estava completamente sem dinheiro, sem show, sem nada. Sentei no chão e falei: meu Deus do céu, o que eu faço agora? E foi aí que eu comecei pela primeira vez a ter acesso à física quântica. Eu comecei a ler O Segredo e praticar O Segredo, né? É um filme, é um livro super conhecido. E todo dia eu reservava um tempo para aplicar o segredo na minha vida. Eu limpava a minha mente, eu visualizava o meu sonho, e não só visualizava, mas eu sentia o meu sonho. Eu me imaginava no palco cantando, imaginava uma fonte sagrada de onde saía uma água que me limpava, imaginava coisas incríveis acontecendo, e na vida real, na vida prática, nada acontecia, nada. Mas eu persisti. Eu fui para a casa da minha mãe. Naquele momento eu estava morando em 2 casas, reformando. Eu realmente não tinha dinheiro. Eu fui passar um tempo na casa da minha mãe e lia O Segredo, escrevia as coisas que eu queria, né? Tudo que eu queria que acontecesse, que eu queria ter um corpo magro, forte, saudável, que eu queria cantar, que eu queria tocar piano. Minha mãe até achou essas anotações outro dia. E tudo que eu escrevi ali aconteceu. Mas a grande virada, né? Eu estava vivendo esse momento tão difícil e ninguém sabia, porque eu estava ali, eu aparecia para todo mundo achava: a Luísa Posse tá ótima na vida dela, e eu estava péssima. Quando de repente um dia meu telefone toca e é a Ana Maria Braga, e eu quase caí para trás. Falei: como assim, Ana Maria Braga?
E ela falou assim, Luísa, tudo bem? Falei, tudo bem, Ana, né? Aí ela falou, o negócio é o seguinte, eu vou casar e pra mim a melhor cantora do Brasil é você. E eu queria muito que você cantasse no meu casamento. Eu quase desmaiei. E eu falei, claro, Ana, claro. Quando, né? O que você quer que eu cante? Ela falou, eu quero que você cante Escuta, Tudo Que É de Bom, Além do Arco-Íris, Over the Rainbow. Ou seja, eram músicas minhas, do meu repertório. E o resto eu quero que você escolha como se fosse o seu casamento. Cara, aquilo foi um presente de Deus, aquilo foi a resposta das minhas orações, aquilo foi a resposta da lei da atração, a resposta da minha fé, a resposta de não ter desistido, de ter persistido. E de repente eu estava lá na casa da Ana Maria Braga, com todas as pessoas mais influentes desse mercado que vocês podem imaginar, do show business. E ela entrou, a primeira pessoa que ela viu fui eu, a primeira pessoa que ela deu a mão fui eu. E eu cantei para ela com muita devoção, com muita gratidão naquele momento. E quando acabou o show e tudo, né, teve imprensa, nananã, no dia seguinte o meu empresário me ligou e falou, você está sentada? Eu falei, não, mas eu posso sentar. Aí ele falou, a gente acabou de vender 30 shows. Eu quase caí para trás, ainda bem que ele me mandou sentar. Porque aquilo na época parecia a coisa mais impossível de acontecer na minha vida. E por isso eu vou contar uma passagem desse livro aqui, para embasar vocês do que eu estou falando. Esse livro se chama Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Ele conta a história de um cara que foi explorar uma mina de ouro. E ele foi explorar a mina e de repente começou a achar muito ouro, muito ouro, muito ouro. Ficou empolgado demais, pegou o dinheiro da família toda para investir naquilo, para comprar mais ferramentas, para tirar o ouro. E de repente parou de vir o ouro. Parou de vir o ouro, ele falou, cara, e agora? Eu peguei todo o dinheiro da minha família, peguei dinheiro emprestado. O cara ficou arrasado, ele teve que devolver o dinheiro para a família, ele teve que se endividar. E ele vendeu a mina de ouro a preço de banana para um sucateiro que estava passando. E foi embora, assim, né, super arrasado. Essa história é real. E ele foi embora muito mal. E o sucateiro teve a astúcia de chamar um engenheiro e falar, engenheiro, o que está acontecendo aqui? Como é que essa mina pode me dar algum lucro? E ele falou, cara, a mina chegou num ponto em que ela não vai vir mais ouro, só que se você abrir um buraco num outro canal, o ouro vai jorrar de novo. E eles fizeram uma outra rota e o ouro começou a transbordar, transbordar, transbordar. O sucateiro ficou podre de rico. E o que aconteceu com o cara que vendeu a mina de ouro? Ele se inspirou de tamanha forma naquilo, né? Era uma coisa ruim que aconteceu, que ele viu uma bênção escondida ali. Porque ele falou, não, isso me mostra que eu não posso desistir jamais. Ele juntou um grupo de amigos e começou a vender seguros de vida. E na época ele ganhou prêmios, porque ele era a única pessoa dos Estados Unidos inteira que vendia seguro de vida a mais de 1 milhão. Ele fazia mais de $1 milhão no ano com seguros de vida. E ele falava assim, o meu seguro eu só vendo depois que a pessoa fala não. Depois que a pessoa fala não, é que eu consigo fazer a minha venda. Porque aquele episódio da mina disse para ele nunca mais desistir de nada. Então ele viu ali uma bênção escondida. Tá bom, meus amores? Prósperos. Um beijo e até segunda que vem.